Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia, Deus. Aleluia. Os queridos, o texto que nós acabamos de mencionar, que se encontra no livro do profeta Neemias, aleluia, que fala, né, que ele estava na cidadela de Suzã, estava no palácio quando Anani chega com uma notícia nada agradável, aleluia, porque Israel estava passando pelo momento turbulento da sua história, aleluia. E Anani diz a Neemias, diz: olha, a cidade foi saqueada, os muros estão em ruínas, e os que não foram levados a cativeiro se encontram em grande miséria. Aleluia. Ponto. Nós vimos falar de Neemias. Neemias era um homem que estava no palácio real. Aleluia. No palácio real dos medos e dos persas. Ele era copeiro do rei. A Neemias comia bem, se vestia bem, dormia bem, mas quando ele recebe a notícia como estão os seus irmãos lá, ele se desanimou, ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. Aqui o que é que nós aprendemos? Que enquanto nós estamos bem e nós sabemos que o nosso irmão está mal, então não tem nada a ver, já começa dizendo, aleluia. Porque que adianta eu estiver bem, me vestir bem, comer bem, enquanto meu irmão está passando necessidade, aleluia. Então Neemias se assenta e chora, aleluia, e lamenta por alguns dias. Aí o texto mais adiante vai dizer que ele está assentado lamentando ao Senhor. Olha, observa que aqui tem um ponto, é um ponto seguido, aleluia, não um ponto de interrogação, aleluia. E vai dizer aqui mais à frente: e estive eu jejuando e orando perante o Deus do céu. O que Neemias quer dizer? Já que não adianta eu chorar e lamentar, o que é que eu devo fazer agora? Jejuar e orar perante o Deus do céu. Aleluia. Eu vou dizer algo aqui nesta noite. Não vai adiantar você murmurar. Não vai adiantar você jogar em direta no Facebook. Não vai adiantar você se trancar dentro do quarto. Não vai adiantar você se exilar das pessoas. Porque essa situação só vai passar da sua vida quando você tomar uma posição. Quando você orar e jejuar ao Senhor. Aleluia. Aí Deus vai entrar com a providência. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Glória a Deus. E Neemias está aqui agora para se apresentar diante do rei. Aí o capítulo 2 vai dizer que ele nunca se apresentou diante do rei triste. Aleluia. Ele nunca se apresentou diante do rei triste. Aleluia. Então, o que é que Neemias fez? Pegou o vinho e foi servir ao rei. Ele botou um sorriso no rosto como de quem quer servir com alegria. Aleluia. E o rei olhou para cá. Mas antes de eu falar algo aqui, eu vou dizer uma coisa: que quando a maioria desses reis estrangeiros, eles representavam um tipo de Satanás. Porque quando eles pegavam o povo de Israel, eles escravizavam. Porque a Bíblia vai dizer, segundo a história, que a nação que era levada cativa não voltava viva. Era muito difícil, Israel voltava, porque Deus tirava ele do cativeiro. Porque a maioria desses reis representavam os Satanás. Aí, esse aqui não, esse rei aqui era diferente. No capítulo 2, ele chega para Neemias e olha na cara de Neemias e diz: o que é que está acontecendo contigo? Aleluia. Isso não é doença de corpo, isso é tristeza de alma. Aleluia. Esse rei aqui representava o próprio Deus. Ele perguntou para Neemias: o que é que te passa, Neemias? Aleluia. Eu vou falar algo aqui. Talvez você chegou nesta noite aqui com a alma abatida, com o coração quebrantado. Ninguém percebeu, mas Jesus viu. Ninguém percebeu, mas Jesus viu. Ninguém viu a situação que tu está passando dentro da tua casa, mas Jesus viu. Ninguém percebeu, mas Jesus percebeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Neemias diz ao rei: Senhor, como é que eu não vou estar triste, Senhor? Se a terra que é o sepulcro de meus pais está em grande miséria. Os muros estão em miséria, estão as ruínas, e as portas queimadas ao fogo. O rei olha para Neemias e diz:
o que tu me pedes agora? Aleluia, perceba-se. Não é o que tu me pedes, é o que tu me pedes agora. É no presente, não é no passado. Aleluia, Deus está dizendo nessa noite: eu já fiz muitas coisas na sua vida. Eu já te salvei, eu já te curei. Mas já que você está aqui nesta noite, Deus manda te dizer: o que tu me pedes agora, é agora. Aleluia. Então Neemias vai e pede ao rei carta branca para ir edificar os muros de Jerusalém. Então o rei vai e dá a carta branca para ele ir. Mas no capítulo 2 continua dizendo: e foi determinado um certo tempo. Aleluia. Que tempo é esse? Até o rei dizer: volta. Aleluia. Então qual é o tempo, irmão, de fazer missões? É até Jesus dizer: volta. Porque eu vou dizer algo bem que nós não tem todo o tempo do mundo, mas enquanto nós estiver vivos, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra do Senhor Jesus. Porque nosso tempo aqui na terra é curto. Porque quando a trombeta tocar, é o rei dizendo: volta. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos saúde, nós somos ainda jovens, então nós podemos fazer. É verdade. Aleluia. Porque tem pessoas que estão no leito do hospital, da área de tudo para estar aqui, e não pode. É verdade. E você está aqui. Aleluia. Tem pessoas que não têm uma parte do membro, não tem as pernas, mas tem a vontade de andar. E você tem as duas pernas. Glória Aleluia. a Deus. Cada vez nós inventamos qualquer desculpa ou colocamos qualquer empecilho para não vir à casa do Senhor. Verdade. Aleluia. Então nesta noite que nós possamos refletir. Aleluia. Aí Neemias, o que é que Neemias faz? Já que o rei deu carta branca a ele, Neemias pega e vai para Jerusalém. A Bíblia diz que ele chega lá de madrugada. E o que é que ele vai fazer quando ele chega? Ele vai andar ao redor dos muros para ver qual é o tipo de reforma que ele vai ter que fazer. Aleluia. Ele tinha que ter um veredito completo, uma resposta completa. Aleluia. Então Neemias anda ao redor do muro. Quando chega de manhã, pergunta para ele: e aí, qual é a tua resposta? Não é caso de reconstrução, é caso de reforma. E a diferença entre reforma e reconstrução é o quê? Reconstrução quando derruba tudo e começa da base. Reforma não, usa o que tem, conservando os pilares. Aleluia. Deus não nos descartou. Aleluia. Talvez alguém olhe para você e diz: esse não presta, esse não vai dar nada. Mas Jesus disse: eu não vou te descartar. Glória a Deus. Eu vou te usar. Aleluia. Só quem está entendendo a mensagem da glória para Jesus nesta noite. Aleluia. Para o Senhor. Aleluia. Aí Neemias vai e reúne o povo e diz: aqui o texto vai dizer que ele anima o povo a trabalhar. Aleluia. Neemias anima o povo a trabalhar. Chama todo mundo e mostra a situação que está em Jerusalém. Aí ele vem. Sabe o que era mais interessante? Porque tinha muito trabalho para pouca gente. Era poucas pessoas. Olha o que Neemias fez. Eu vou botar um pouquinho ali, vou botar um pouquinho aqui e um pouco aqui. Cada qual no seu canto. Aleluia. Aí Neemias soube que o inimigo já estava armando para atacar. Mas o diabo não ia atacar eles assim frente a frente. É atacar eles quando eles estivessem cada um no seu canto, isoladamente. O inimigo ia atacar. Aleluia. Ele ia atacar quando todos estivessem cada qual no seu devido lugar. Aí o que foi que Neemias fez? Olha a estratégia que Deus deu para ele. Já que está todo mundo aqui, cada qual está no seu canto, eu vou dar para cada um de vocês uma buzina. Aleluia. Eu vou entregar para vocês uma buzina para cada grupo, porque foi dividido em grupo. Aleluia. Porque quando o inimigo vier, toca a buzina. Quando o inimigo vier, toca a buzina. Aleluia. Aleluia. Por que toca a buzina? Glória a Deus. Porque quando ele tocasse a buzina, aleluia, quem escutasse a palavra que está fazendo para ir lá onde eles, aleluia, ajudar. Aleluia. Vou falar algo aqui. Se a prova estiver grande sobre a tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, aleluia, e você não estiver aguentando mais, eu vou falar uma coisa: toca a buzina. Irmão, quer tocar a buzina? Oração diante de Deus, pede socorro. Se tu
tu orar, o Senhor Ele vai te ouvir e vai enviar o socorro. Porque essa igreja não luta só, nós lutamos juntos. Nós somos um só membro, um só corpo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Neemias vai e o povo está ali trabalhando. Aí, tá bom, né? Eles estão todo mundo trabalhando nos seus cantos, cada qual na sua parte. Aleluia. Aí, quando eles estão lá terminando de construir o muro, quem se levanta contra eles? Perdão, antes da reforma, quando ele estava mostrando para os grandes lá de dentro, para toda a população de Jerusalém, as ruínas da cidade. Quem se levanta contra eles para criticar? Sambalate e Tobias. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que não faz a obra, mas quer incomodar quem está fazendo. Aleluia. Tem pessoas que não querem trabalhar na casa de Deus, mas quer atrapalhar quem está fazendo. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia: Deus vai tirar do meio deles. Deus vai tirar de dentro da sua casa Tobias e Sambalate que se levanta para os verdadeiros. Aleluia. Deus vai mudar o cenário. Glória a Deus. Se levantar para você, Aleluia, não tem mais, Senhor. porque o Senhor é contigo. Quando o Tobias se levantar e disser o que tu vai fazer, por acaso está se rebelando contra o rei, aleluia, tu vai dizer: mas o Senhor dos céus é que nos deu o êxito, o Senhor é que está conosco. Aleluia. Olha a resposta de Neemias para eles, foi tão sábia. Aleluia, que eles ficaram calados ali. A resposta dele disse: quando tudo estiver reconstruído, quando tudo estiver bonito, perfeito, vocês não terão direito nenhum e nem memorial em Jerusalém. Aleluia. Deus vai tirar o Sambalate da igreja. Deus vai tirar aqueles crentes que não quer fazer e trabalhar que quer fazer. Deus vai entrar no meio da casa dele. Deus vai fazer o reboliço e vai tirar aqueles que não querem compromisso com a obra. Então, Neemias começa a fazer a obra com todos aquele povo. Aí Neemias vai lá e dá uma ordem a eles: quando você estiver trabalhando, como era em grupo, olha o que Neemias propôs a eles: quando você estiver trabalhando, um trabalha e o outro vigia. Era assim, tá no texto. Aí diz assim: um trabalha e o outro vigia. O que é que nós aprendemos com isso? Pregar é bom, né? Cantar é bom, né? Profetizar é bom, né? E pregar a revelação é bom, né? E se não vigiar, o diabo vem e mata. Aleluia. Aleluia. Pregar é bom, né? Aleluia. Então, olha o que é que Neemias diz: se você não vigiar, o inimigo vem e te mata. Não vem daí? Aleluia. Palavra abençoada. O que adianta nós pregar e não vigiar? O inimigo vai entrar no meio da nossa casa e vai fazer o reboliço, vai destruir a nossa família, vai destruir o nosso lar. Então, que nós possamos estar apercebidos, possamos estar em vigilância. Quer pregar, prega, mas vigia. Quer cantar, canta, mas vigia. Quer profetizar, profetiza, mas vigia. Fala o que Deus manda. Aleluia. Então, Neemias está lá, mas o povo todos construindo, todo mundo alegre, animado, porque eles iam reformar a cidade santa. Aleluia. Aí o que é que acontece? Quando eles estão prestes a concluir a obra que foi proposta de fazer, que ele foi com a intenção de fazer, aleluia, ele vai lá e pega um livro que Deus propôs no coração dele, fazer o quê? Escrever o nome de todo mundo. Aleluia. De todos. Aleluia. Já eu encerro, não vou demorar muito não. Daqui a 10 minutos eu encerro. Aí Neemias está lá escrevendo e o povo animado trabalhando. Quem se levanta de novo? Sambalate e Tobias. Aleluia. Eles vão dizer: esse muro aí, se bater o vento, derruba. Essa porta aí não vai aguentar não. Aleluia. Toda vez que nós se levantamos, se colocamos na posição para fazer a obra do Senhor, o diabo vai se levantar contra a nossa vida. Aleluia. Tu quer ver? Se coloca na posição e faz a obra do Senhor.
Aí tu vai ver o que é o inimigo da tua alma mesmo. Ele vai se levantar contra a tua vida. Tu pensa que ele vai trazer pessoa lá de fora? Não vai não, já traz de dentro da tua própria casa. Começa por lá. Começa por lá. Começa o levante dentro da tua casa. Aleluia. Mas o Senhor é conosco. Maior é quem está conosco do que com aqueles que estão lá fora. Aleluia. Então, quando Neemias acaba de construir, acaba de formar, aleluia, acaba de entregar a obra, aleluia, e o povo tudo ansioso, aleluia, para saber quem vai morar na cidade, aleluia. Aí já começa Neemias vai lá e abre o livro, aleluia. Só vai morar na cidade quem tiver o nome escrito no livro, aleluia. Aleluia. Vou encerrar agora. Glória Aleluia. a Deus. Aí, vou dizer algo aqui. Aí, ele estava terminando a obra perfeita, concluindo, o nome já estava de todo mundo lá. Aleluia. Só vai entrar na cidade, morar na cidade, fazer parte da cidade, quem tiver o nome escrito no livro aqui. Aleluia. Então, o que é que nós possamos aprender com isso? Pregar é bom. Nós temos que pregar enquanto nós temos vida. Nós temos que falar de Jesus enquanto nós estamos com fôlego, enquanto nós estamos com saúde. Aleluia, porque o nosso tempo aqui é curto, como eu já falei. Nosso tempo aqui tem um tempo determinado para nós. Aleluia, porque tem pessoas que não vai chegar nem nos seus 90 anos. Tem pessoas que não chegam nem aos 30. Tem pessoas que não conseguem chegar nem até os 20, porque o tempo chegou e Deus chamou. Aleluia. Porque o tempo chegou e o rei chamou. Aleluia. Então, enquanto nós temos fôlego de vida, vamos pregar a palavra. Vamos fazer a obra com excelência. Não vamos julgar o nosso irmão. Em vez de julgar, estenda a mão e ajuda. Pergunta o que é que teu irmão está passando, que você vai saber. Aleluia. Muitas das vezes nós só fala, aponta o dedo, mas ninguém sabe o que é que ele está passando. Lembra daquela mulher adúltera lá em João capítulo 8, versículo lá, que vai dizer lá que quando Jesus estava ensinando a lei, quem foi que chegou? Aleluia. O povo lá de dentro lá, os fariseus, aleluia, chegaram e deixaram aquela mulher bem lá, olhou para Jesus. Essa mulher foi pega em ato de adultério, aleluia. Ela foi pega em ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais seja apedrejada, aleluia. E tu, o que tu dizes? O que eles estavam querendo ali? Procurar uma ocasião para prender Jesus, mas ele é soberano, aleluia. Jesus continua escrevendo ali na terra com o dedo, aleluia. Aí, o que é que acontece? Eles insistem na mesma pergunta. Aleluia. Então, Jesus se levanta e olha para cada um deles. Aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Aleluia. Então, a Bíblia diz que ali a consciência deles pesou, e a pedra foi caindo de mão em mão, e se retirou do mais novo ao mais velho. Aleluia. O que é que eu quero dizer com isso? Antes de julgar alguém, se coloca no lugar do teu irmão. Antes de apontar alguém, se coloca na situação dele. Porque se Jesus estivesse bem aqui, e se ele fosse expor cada um, aleluia, onde é que nós íamos colocar a nossa cara? Aleluia. Porque ele sabe o que eu penso e o que tu pensa, o que é o teu desejo e o meu desejo, ele sabe qual é. Aleluia. Porque se ele começasse a expor cada um aqui agora, aleluia, como é que não seria para nós? Aleluia. Então, em vez de nós julgar, vamos ajudar. Aleluia. Então Neemias termina, conclui a obra, ele abre o livro e começa a chamar nome por nome. O que eu quero te dizer? Prega a palavra, faça a obra de Deus. Aleluia. Porque nosso tempo aqui é curto. Aleluia. Quando o rei chamar, nós vamos subir. Quando o rei vier, nós estamos preparados. Aleluia. A obra já vai estar concluída. O nosso tempo aqui é curto. Aleluia. Aproveite. Talvez hoje seja o nosso último culto aqui na terra. Aleluia. Que nós possamos estar, aleluia, segurados debaixo da graça da mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nesta noite venha abençoar cada crente.